Você está com expectativa? Aleluia. Nós sabemos que escola dominical é lugar de ensino. Então, se você tem um coração, amém, aberto para aprender, então você vai aprender muitas coisas acerca desse reino nessa manhã. Então, crie expectativa, puxa do Espírito, porque eu tenho certeza que aquilo que você veio buscar, Ele vai te dar. E com abundância. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, irmãos, aqui comigo, no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, a partir do verso 13. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não ser de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele assim a considerar. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, já não anda mais no amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Glória a Deus. Essa parte dessa carta que o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja em Roma, ele estava tratando de alguns problemas pessoais que estavam existindo entre os irmãos. E aqui ele passa algumas instruções dizendo a eles que o que estava acontecendo em seu meio não estava testemunhando acerca do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender acerca desse assunto, sobre esse reino, é o seguinte, é que essa carta ela foi escrita para uma igreja onde existia tanto gentil e judeu. E as tradições daquela época, os costumes pessoais daqueles povos, eles trouxeram para dentro da igreja. E isso estava afetando principalmente ele por causa disso, no que diz respeito ao que comer e ao que beber. Se você olhar no próprio contexto, ele nos mostra essa realidade, que o grande problema na igreja de Roma era questão de comida e bebida. Porque eles trouxeram os seus costumes lá de fora para dentro da igreja. E o que é que causou entre o povo? Confusão, discussão, separação. E Paulo, ouvindo o que estava acontecendo nessa igreja, ele manda uma carta. E uma das coisas que ele diz nessa carta para que os irmãos despertassem é que eles não deveriam julgar uns aos outros. Não deveriam desprezar uns aos outros por causa disso. Porque eles deveriam entender que um certo dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E que nesse dia, todos nós iríamos receber um juízo justo, segundo aquilo que nós praticamos. Então, Paulo passa a explicar para esse povo dessa igreja em Roma, que eles não deveriam julgar uns aos outros, por aquilo que estava acontecendo. O caso era muito grave nesse tempo, irmão. O problema, nesse tempo, era um absurdo. Se você olhar nessa carta, o próprio Paulo, ele alerta os irmãos acerca de terem muito cuidado para que essa tradição deles, esses costumes pessoais de cada povo, tanto dos gentios como dos judeus, não viesse destruir a obra de Deus. Porque esse comportamento, na verdade, estava trazendo para dentro da igreja escândalo. E Paulo ele mostra que a natureza que existia agora dentro deles, em Cristo Jesus, era uma nova natureza. Uma natureza que não expressava escândalo, e sim paz, para promover edificação em todos aqueles que estavam perto. Mas isso não estava acontecendo. Por quê? Por causa de comida e bebida. Se você for observar e estudar um pouco sobre as tradições judaicas, nela existem algumas leis que não permitem ao judeu de comer qualquer tipo de alimento. Principalmente por causa da saúde. E no que diz respeito à bebida, existem algumas restrições que condenam um judeu
se ele beber muita bebida forte. E quando ele traz isso para dentro da igreja, acontece confusão. E quantas pessoas, irmão, se você observar, ainda hoje tem esse costume, em pleno século XXI, dentro da igreja. Medindo constantemente a vida de outros irmãos por aquilo que ele vê exteriormente. Por aquilo que ele bebe, por aquilo que ele come, por aquilo que ele veste. Até mesmo na forma de falar. Olha como isso é sério. Aleluia. Mas graças a Deus, irmãos, que hoje em dia já existem pessoas que entenderam, aleluia, aleluia, em Cristo Jesus, que elas não podem mais se submeter a jugo de escravidão, criado por homem. Elas entenderam, irmãos, que elas não devem se colocar e se submeter debaixo, aleluia, de um padrão religioso que muitas vezes nós criamos em nosso meio como igreja. De como a pessoa deve se vestir, como ela deve muitas vezes se comportar, até mesmo o tipo de amizade que ela tem que arrumar. Não anda com esse não, é melhor tu andar com esse. Ei, irmão, quem somos nós para julgar a vida das pessoas? E Paulo estava reprovando esse comportamento dentro da igreja de Roma. Demonstrando, irmãos, naquela época, que aquilo que era físico não fazia sentido acerca do testemunho que eles deveriam dar sobre o reino de Deus. Olha o que Paulo diz. No verso 20, desse capítulo 14. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, irmãos, Paulo ele nos mostra claramente que o reino de Deus, em primeiro lugar, é ter uma nova vida. Uma vida, irmãos, que é adquirida pela fé. Uma fé, aleluia, que nós não podemos medir a vida das pessoas pelos comportamentos que elas apresentam. Porque quando Paulo ele diz, olha, a fé que você tenha para ti mesmo, ele está demonstrando, olha, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Acerca de decidir aquilo que você deve fazer ou deixar de fazer diante de Deus. O que você vai comer, beber, vestir, ninguém tem nada a ver com isso. Mas existe algo. Se esse teu comportamento e essa tua liberdade afetar a consciência do teu irmão, fazendo ele tropeçar, se entristecer, ei, esse teu comportamento não será aprovado por Deus e muito menos pelos homens. Porque nesse comportamento você está ferindo o corpo, e se fere o corpo, meus irmãos, não haverá testemunha acerca do reino. Paulo, irmãos, nessa passagem está nos mostrando que o reino de Deus, ele se manifesta por intermédio de uma nova vida que é adquirida pela fé. Uma nova vida que se expressará e demonstrará esse reino por a vida de todos aqueles que expressam do seu interior um comportamento de nobreza. E o que é, irmão, ser nobre? Ser nobre é exatamente ter a maior representatividade de alguém que nos chamou e nos estabeleceu em uma posição, nos dando direitos e privilégios do seu, aleluia, da sua soberania. Ou seja, Paulo ele nos mostra em sua carta que a igreja, ela representa uma corte celestial. Um reinado que não é visível. Por isso que quando ele diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, ele está, irmãos, nos explicando detalhadamente que a evidência desse reino só irá se manifestar em nosso meio quando eu cuidar de você e você cuidar de mim. Não é por aquilo que você come, não é por aquilo que você bebe, não é por aquilo que você veste, não é pelo carro que você tem, na casa que você tem, o dinheiro que está no seu bolso. Não tem nada a ver, irmão.
O meu padrão de vida e o teu padrão de vida nunca irá testemunhar de uma forma correta e genuína o reino de Deus. Porque são coisas transitórias. Mas os valores que expressamos dentro de nós e colocamos para fora, além daquilo que é físico, porque muitas vezes, irmãos, eu posso estar vestindo uma roupa de excelência dentro da igreja, mas por dentro, irmão, e os meus comportamentos acerca da minha atitude e aquilo que eu falo, está totalmente contrário à fé que eu professo. A fé que deve manifestar esse reino pelo meu comportamento, e não por aquilo que eu tenho e que eu faço. Amém? Então, era um grande problema dentro da igreja de Roma, comida e bebida. Por causa de quê? Das tradições, dos costumes. E Paulo mostra, olha, esse comportamento nunca irá expressar o reino de Deus entre vocês. O reino de Deus vai muito mais além disso. O reino de Deus, ele é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não é algo fora, é algo dentro. Aleluia. Se nós observarmos, irmãos, na palavra de Deus, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra em Marcos capítulo 6 e em outros demais evangelhos, que no momento que Jesus diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aleluia. Ele está demonstrando, irmãos, claramente por meio dessas palavras, o desejo que existia nele em expandir esse reino aqui na terra. Agora, de que forma? Abra aqui comigo em Lucas, no capítulo 17, no Evangelho de Lucas. No verso 20, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Observe, irmãos, que a resposta que Jesus dá a esses homens acerca do reino de Deus, primeiramente foi para demonstrá-los a importância que eles deveriam tirar da sua mentalidade todos os conceitos que eles criaram e alimentaram durante anos acerca de como esse reino deveria vir e de como esse reino também deveria ser estabelecido aqui na terra. Por isso que Jesus disse, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, não vem da forma pela qual vocês bem entendem. Não será um reino que chegará aqui em Jerusalém e se levantará outdoor para divulgá-lo. Não será algo onde as pessoas dirão, ele está aqui ou ele está ali. Não, na verdade o reino de Deus já está entre vós. Então com essas palavras, Jesus ele passa a demonstrar aos fariseus que o reino de Deus já havia chegado aqui na terra. E que o representante desse reino era a sua própria pessoa. Coisa maravilhosa. No Evangelho de João, se você observar essa passagem, é uma passagem no capítulo 3, João capítulo 3, nos mostra também o momento que Jesus é abordado por um dos principais judeus daquela época, Nicodemos, que também era um fariseu. Um homem que foi impactado por tudo aquilo que ele viu acontecer por intermédio de Jesus, que fez com que ele passasse a acreditar que verdadeiramente Deus estava com Cristo. E essa passagem, irmãos, de João no capítulo 3, ela nos mostra Jesus explicando a Nicodemos a necessidade e a importância dele nascer de novo. Mostrando para aquele homem naquela época que o novo nascimento é a porta que dá o livre acesso ao ser humano de ver e de entrar nesse reino que não veio com visível aparência. E quando Jesus ele diz, se você observar lá no Evangelho de João no capítulo 3, a Nicodemos, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras, irmãos, de Jesus passaram a desconstruir tudo aquilo que Nicodemos, por muitos anos, tinham construído como verdade sobre a sua vida, acerca desse reino. A tal ponto desse homem de dizer a Jesus, oxe, como é que pode? Eu já sendo um homem velho, ter que voltar novamente ao ventre da minha mãe para nascer pela segunda vez. Aí Jesus, olha, não é nada disso, Nicodemos. Você tem que entender
que o que é da carne é da carne, e o que é do espírito é do espírito. O que eu estou lhe explicando, homem, entenda que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E não te admires, Deus está te falando isso, porque importa que você nasça de novo. Então, naquela época, irmãos, o conceito religioso que já tinha se firmado na mentalidade do povo de Israel, principalmente dos principais sacerdotes, dos homens da lei, era que eles acreditavam que o Messias, o Salvador de Israel, ele viria com um grande exército para se levantar contra a grande potência mundial daquele tempo, que era Roma, subjugar o Império Romano, dominá-lo com suas forças e depois estabelecer o seu reinado juntamente com os judeus. Aí a palavra nos mostra Jesus entrando em Jerusalém montado em um burrinho. Eita! Uma multidão gritando no meio da rua: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para a mentalidade religiosa daquela época, irmãos, era inaceitável. Era algo sem lógica. Receber alguém entrando em Jerusalém montado em um burro como o Salvador da nação de Israel. Mas por que, irmão, Jesus ele se comportou dessa forma? Jesus ele se comportou dessa forma para que se cumprir o que está escrito ao seu respeito. O que o profeta Zacarias falou acerca da sua entrada triunfal em Jerusalém como rei. Dizendo: alegrai-vos, ó filha de Sião. Exultai-vos, ó Jerusalém. Pois o teu rei vem a ti, justo, humilde e salvador, montado em um jumento, filho de uma jumentinha. Animal de carga. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém dessa forma, se cumpre a profecia. E dali por diante, em todos os lugares que Jesus passava, ele pregava acerca do evangelho do reino de Deus. Aleluia. E que tipo de evangelho é esse? Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: irmão, é as boas novas. É um tipo de mensagem, irmãos, que veio destruir com a rebelião, que veio desfazer a religiosidade humana, que veio tirar o homem da individualidade, do seu ego, sobre a terra que estava distante de Deus. Então Jesus vem publicamente, revelando para o povo um Deus que, além de perdoar, ele também deseja governar a vida do homem, com justiça, com paz e com alegria. Que coisa maravilhosa. Não tem lógica, irmãos. Por isso que Paulo diz: olha, não é a comida, não é a bebida, não é essas coisas físicas que vão expressar genuinamente, de uma forma perfeita, o reino que existe dentro de você. Não adianta colocar uma roupa boa, ter um bom carro, morar num bom apartamento, ter muito dinheiro no bolso. Isso nunca irá expressar. Deixa eu te dizer algo, veio aqui agora pelo Espírito. A palavra nos mostra na Velha Aliança que quando Salomão ele foi inaugurar o templo naquela época, o templo de Salomão, a palavra nos mostra que o povo estava admirado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas diga assim: o Senhor entrou em cena. O povo estava admirado, irmãos, com toda aquela riqueza, com tudo aquilo que era muito impressionante. Uma coisa melhor do que a outra, tudo com a melhor, tudo de uma excelência extraordinária. Então chamava a atenção do homem, chamava o seu olhar. E quem que aparece nesse dia, no dia da inauguração? A glória de Deus. Então, quando a glória de Deus se apresenta, irmãos, ela ofusca aquele ouro, aquela prata. Ei! A igreja, irmãos, ela só manifesta esse reino se o que é genuíno se expressar de dentro. Aleluia! Eita! E é acerca desse reino que nós estamos falando. E é aí que o cristianismo entra. Um reino que deve ser pregado com boas notícias. Não é boas notícias de vir para a igreja, de ganhar um carro novo, de encher o bolso de dinheiro, de se sentar no melhor restaurante,
Não. É de centralizar Cristo nas nossas vidas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que representa perfeitamente esse reinado. Amém? Abre aqui comigo em Marcos, capítulo 10. Todos acharam? Estou achando ainda aqui. Corra não, Marcos. Pronto, achei. Marcos capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e limpando-lhes as mãos, as abençoava. Existem, irmãos, várias fontes riquíssimas de estudo que nos ensinam muitas coisas acerca da história da antiguidade no tempo de Jesus. E uma das coisas que nos ensina é acerca da forma pela qual, naquela época, a mulher e a criança era tratada no meio da sociedade e na sua própria casa. E nesse tempo, irmãos, as crianças elas eram maltratadas. Elas eram espancadas. Elas não tinham direito nessa época. Tanto na sociedade que vivia e também dentro da sua casa. Essa prática era comum e era apoiada. E também estimulada, pelas próprias autoridades civis daquela época. E não tinha nada a ver, irmãos, com questão de classe social. Se era criança, sofria o pobre, também sofria o rico. E se você vê na narração dessa passagem, essa passagem nos narra que pessoas vinham trazer Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos as impediam. E Jesus, vendo aquele comportamento, se indignou primeiro e disse: Olha, deixa elas vir a mim, pois delas é o reino de Deus. E Jesus continua dizendo aos seus discípulos: Olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Com essas palavras, irmãos, Jesus ele não estava falando aos seus discípulos acerca de imaturidade, e muito menos deles se comportarem como pessoas infantis. Ele não estava querendo explicar e levar eles a entenderem acerca de um coração puro e uma consciência limpa, diante dessa situação, daquilo que estava acontecendo. Jesus estava falando, irmãos, com os seus discípulos acerca de uma pessoa que não tinha direito algum dentro da sua própria sociedade, dentro da sua própria casa, demonstrando a eles que o reino de Deus, aleluia, só é recebido e só tem direito aqueles para entrar nesse reino quando eles reconhecerem que não tem direito algum. Então, quando o homem ele passa a entender que ele não tem direito como uma criança, vê como as coisas é. Jesus pega um fato que acontecia naquela época, acerca de uma pessoa que não tinha direito nenhum, de uma forma natural, dentro da sociedade que vivia, e leva para o lado espiritual. Olha, o lado espiritual é esse. Se o cara deseja receber esse reino, ele tem que ser como uma criança. Ou seja, ele tem que entender que ele não tem direito. Ele tem que entender que não é pelas obras. Porque naquele tempo, irmãos, o judeu, ele acreditava que a sua justificação era por aquilo que ele fazia. E que ele iria entrar nesse reino pelas obras que praticava. E Jesus, não tem nada a ver com isso. Reconheça que você não tem direito nenhum. Aí além de ter esse reino, você vai entrar nele. Então Nicodemos, irmãos, também não entendeu. Quando Jesus, olha, importa que tu nasça de novo. Para que você veja o reino e entre nele.
Não é pelas tuas obras. Não é pelos teus ensinamentos constantes na sinagoga. Não é porque estás em uma posição de mestre de lei. Não. É só reconhecer. Como criança. É só nascer de novo. De que forma? Não tendo direito. Entendendo que esse reino, aleluia, não é dado por aquilo que eu faço. É por aquilo que eu entendo, que não sou merecedor. Aleluia. Amém? Então volta aqui comigo em Romanos, capítulo 14. Todos já acharam? Aqui em Romanos capítulo 14, né, a primeira passagem que nós lemos, a partir do versículo 17, Paulo diz, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Observe, irmãos, que Paulo, né, dentro dessa situação que estava acontecendo na igreja de Roma, por causa das tradições que tanto os gentios como os judeus trouxeram para dentro da igreja, fazendo com que eles passassem a brigar por causa de comida, bebida, coisas transitórias dessa terra. Paulo lhe disse, olha, não é por aí. O reino de Deus é dessa forma. É um reino que apresenta justiça, paz e alegria. Que promove edificação na vida das pessoas e não confusão no meio do povo. Aí ele diz, olha, quem serve dessa forma em Cristo, tanto Deus se agrada, como também passa a ser aprovado pelos homens. Então, irmãos, como igreja, a gente deve entender que as pessoas, elas não vão nos aceitar e nós não podemos aceitar as pessoas por aquilo que ela veste. Por aquilo que ela tem. Mas sim pelo comportamento que ela tem em Cristo Jesus. Quando ela entende que em Cristo Jesus, a justiça, a paz e a alegria são expressões que ela vai manifestar mediante as situações que estão adiante dela. Então, quando as pessoas, irmãos, nos recebem compreendendo essas virtudes que existem em nós, que são características desse reino, pode ter certeza, irmãos, que sempre essas pessoas irão receber a aprovação de homens. Porque primeiro quem tem que aprovar é Deus. Então, se Deus aprova, existe uma graça para que as pessoas sejam atraídas pela nossa vida. Por quê? Porque o nosso testemunho está sendo constantemente do reino. Do reino que é de justiça, do reino que é de paz e de um reino que é de alegria. Justiça por quê? Porque nele nós encontramos retidão. Existe um padrão nesse reino. Então, quando nós nos comportamos mediante tudo aquilo que acontece dentro do contexto de vida onde nós vivemos, lá fora, em nossa sociedade, no nosso trabalho e em nossa casa, com postura e com retidão, nós estamos apresentando a justiça desse reino. Então, as pessoas vão identificar que ali existe algo diferente. E a paz? Você sabia, irmãos, que muitas vezes, se nós não nos posicionarmos, nós concordamos com aquilo que o ímpio, ele nos atrás falando? O Brasil vai entrar em falência. Por quê? Porque agora Bolsonaro está na política. Você sabia disso? Não era nem para entrar nesse lado, não sei porque eu estou entrando. Não é? Por quê? Eu apoio a minha vida naquilo que acontece no século. Então a paz que nesse reino deseja me reger, não vai operar. Porque a palavra diz que a paz que nós recebemos dele é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que nos leva ao descanso. É uma paz que nos leva a entender que da mesma forma que Cristo estava deitado em um barco, eita lá, diante das pressões, no que se diz respeito, 12 homens, com ele 13, mas só que ele estava dormindo. 12 homens gritando dentro do barco, fazendo escândalo, porque o mar estava alvoroçado, tempestade de um lado, tempestade do outro, uma escuridão de Torá.
E o cabo, perna cruzada, ó. Essa é a paz do reino. Essa é uma paz, irmãos, que excede todo entendimento. Excede aquilo que vai sair da nossa boca. Não vai dar. Ei, a paz se encontra aí. Descansa. Então, esse reino, irmãos, ele promove isso em nossas vidas. Então, Paulo ele nos demonstra que não tem nada a ver com comida, bebida. Com aquilo que nós temos. Porque essas coisas, irmãos, não vai nos sustentar no dia mau. Seu carro, sua casa, o meu dinheiro, a minha roupa, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, não vai nos sustentar no dia mau. O que vai nos sustentar são os valores desse reino habitando dentro de nós. Por isso que Paulo diz, olha, esse reino não tem nada a ver com essas coisas naturais. Entenda que você é representante de uma corte celestial. De um reinado, irmãos, que não é visível. Aleluia. E por que também alegria? Um reino de alegria. Aí eu te pergunto, por quê? É interessante, né? Uma das coisas que a palavra nos mostra em Salmos é que o dono desse reinado está sentado rindo dos seus inimigos. Olha como isso é interessante. Começa logo por aí. O rei gosta de gargalhar diante das pressões, diante daquilo que as pessoas fazem contra nós. Que reino maravilhoso. Por isso, irmãos, que Tiago ele diz, olha, quando a pressão vir diante de ti, te alegra, regozija. Mas só quem faz isso, irmãos, é quem entende esses valores que existem por dentro desse reino. Então, quando as pressões vêm, eu não posso abaixar a minha cabeça para que a coroa caia. Eu tenho que permanecer na posição. Aleluia. Você é um rei, você é uma rainha. Você foi colocado em uma posição, irmãos, para expressar uma soberania que é eterna, que é divina, que não tem fim, que reina de eternidade em eternidade. Você não é qualquer coisa. Não é porque Deus, irmãos, ele diz em sua palavra que cuida do seu povo, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, que nós devemos se comportar como um pinto. Tem nada a ver, irmão. Ele cuida de nós dessa forma, nos protegendo. Mas Deus, ele diz, irmãos, que vocês não devem ser pinto, devem ser águia. Pinto não voa, mesmo tendo asa e sendo uma ave, ele não voa. Mas águia, meu irmão, ei, é diferente. Não é, irmão? Olha que lógica. O pinto, mesmo sendo uma ave, tendo asa, pena, tendo tudo, da mesma forma que uma águia tem, Deus não quer que eu e você venhamos a nos comportar nesse reino dessa forma. Ele nos coloca em uma posição, irmãos, aleluia, para irmos mais além, para ultrapassarmos as pressões. Por quê? Porque nesse reino, irmãos, é um reino de eternidade. Como nós cantamos, tudo tem que se abalar na presença desse reino. Aleluia. Abre aqui comigo. Em 2 Pedro. Aleluia. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 16. Diz assim: Porque não vos demos a conhecer o poder
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, não a ouvimos quando estávamos com ele. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observe, irmãos, que nessa passagem fala sobre a majestade de Jesus. De uma voz que confirmou no céu, ele como filho e representante desse reino. E o mais interessante é que Pedro, ele fala que ele nunca apresentou o evangelho por meio de fábulas enganosas, histórias de carochinha. Sempre foi um evangelho exato, um evangelho do reino. E ele diz, olha, nenhuma dessas profecias jamais foi algo criado pela imaginação humana. Tudo isso que vem acontecendo é pela inspiração do Espírito que está por trás dessas palavras. Então, irmãos, quando nós transmitimos uma mensagem que nela existe, aleluia, a mesma voz a qual os discípulos ouviram, a voz do Espírito de vida, podemos levar as pessoas a enxergarem e também a entrarem nesse reino que não veio com visível aparência. O evangelho, irmãos de Cristo, ele não apresenta carro. Ele apresenta arrependimento. Ele não apresenta dinheiro. Ele apresenta mudança. Quando nós olhamos para o jovem rico, acerca da pergunta que ele faz para Jesus, bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, para entrar nesse reino e te acompanhar. Jesus pergunta àquele homem, olha, tu conhece os mandamentos? Ele bate no peito e diz, desde a minha mocidade. Era um judeu, era da linhagem. E Jesus diz, olha, te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem. Jesus, irmão, não queria o dinheiro daquele camarada, não. Vende tudo que tu tem e me segue. A palavra diz que o semblante daquele homem descaiu. Por quê? Porque ele estava agarrado com essas coisas transitórias do mundo. Distribui os pobres. Ele, ih, rapaz, isso é meu. Oxe, como é isso? Distribui entre os pobres e vem me segue. E aí, irmãos? Pedro, ele diz, irmãos, que nós, como igreja, na nossa eleição e no nosso chamado por Deus, devemos desenvolvê-lo de uma forma a qual possamos ter a capacidade de não ter empecilhos que nos venham levar ao tropeço e não dê a capacidade a nós de entrarmos nesse reino. A palavra mostra, irmãos, que quando nós desenvolvemos a nossa eleição e o nosso chamado por aquele que nos arregimentou nesse reino, é necessário que todos os dias, irmãos, esse chamado e essa eleição possa ser fortificado em nossa vida.
possa se tornar firme, possa gerar valores em nós, não para se agarrarmos com as coisas desse mundo, mas valores que existiam na igreja de Tessalonicense. Um povo que vivia constantemente esperando a volta do Senhor. Um povo que não se agarrava com aquilo que tinha, mas um povo que despertava todos os dias a sua consciência acerca de uma esperança que não muda, uma esperança que não murcha, uma esperança que nos faz, aleluia, permanecer íntegros e puros para esse grande dia. E o rei, ele diz, irmãos, que vem nos buscar de uma forma íntegra, santa, irrepreensível nesse dia. Tanto no espírito, quanto na alma, como também no corpo. Aleluia. Eita, Reinaldo, me ajuda, irmão. Reinaldo bom. Glória a Deus. Aleluia, muito obrigado. Então, irmãos, o meu reino e o teu reino nunca será de uma forma perfeita, testemunhado, para que as pessoas possam ser tocadas por ele, por aquilo que nós vestimos, por aquilo que nós comemos, ou seja, colocamos em nossa mesa muitas vezes para abençoar a vida do nosso irmão, mas sim, por aquilo que nós temos a oferecer a ela, que existe dentro de nós, que são essas características desse reino, no que diz respeito à sua justiça, à sua paz e à sua alegria. Aleluia! Eu gostaria de chamar Laila, gostaria de você ficar em pé nesse momento. Aleluia!